Meu nome é Carla, tenho 45 anos e trabalho como babá há mais de 2 décadas. Já cuidei de crianças de famílias ricas, pobres, estruturadas e completamente disfuncionais, mas nunca havia vivido uma situação como a que vou contar para vocês. Esta história mudou completamente minha percepção sobre as pessoas e me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre relacionamentos e família. Tudo começou em março de 2024, quando recebi uma ligação de uma agência de babás onde eu estava cadastrada. Eles tinham uma família urgente precisando de cuidados para 2 crianças pequenas. A vaga parecia perfeita, salário excelente, família aparentemente estruturada e apenas meio período de trabalho. O que mais me chamou a atenção foi o desespero na voz da atendente da agência. Ela disse que a família havia dispensado 3 babás em 2 meses e estava desesperada por alguém experiente e confiável. Na quinta-feira seguinte, me dirigi ao endereço indicado, um condomínio de luxo na zona oeste de São Paulo. A casa era impressionante, com 3 andares, piscina, jardim imenso e uma garagem que comportava facilmente 4 carros importados. Quando toquei a campainha, fui recebida por um homem alto, elegante, por volta dos 50 anos, vestindo um terno impecável, mesmo sendo meio da tarde. "Você deve ser a Carla", disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sou Roberto Rodrigues." "Entre, por favor." Roberto me conduziu até uma sala de estar que parecia ter saído de uma revista de decoração. Tudo era perfeito demais, organizado demais, como se ninguém realmente vivesse ali. Ele me ofereceu café e começou a explicar a situação. Tinha 2 filhas gêmeas, Sofia e Valentina, de 4 anos, fruto de seu primeiro casamento. A esposa havia falecido em um acidente de carro 2 anos antes, e desde então ele estava criando as meninas sozinho, com a ajuda da cunhada. A Patrícia, irmã da minha falecida esposa, mora aqui conosco há 1 ano e meio, explicou Roberto, mexendo nervosamente no anel de casamento que ainda usava. Ela deixou a vida dela em Curitiba para nos ajudar. É uma santa, não sei o que seria de nós sem ela. As meninas a chamam de Tia Pati. Naquele momento, como se tivesse sido invocada, uma mulher apareceu na sala. Patrícia era deslumbrante, loira, alta, com uma elegância natural que fazia qualquer roupa parecer cara. Aparentava ter uns 30 e poucos anos e tinha aquele tipo de beleza que faz as pessoas pararem na rua para olhar. Ela me cumprimentou com educação, mas percebi um certo desconforto em seus olhos quando Roberto mencionou que eu seria a nova babá. "Que bom que você veio", disse Patrícia com um sorriso forçado. "As meninas precisam mesmo de alguém para cuidar delas enquanto Roberto trabalha e eu cuido da casa." Algo na forma como ela disse "cuido da casa" me soou estranho, mas ignorei a sensação. Roberto me levou para conhecer as crianças, que estavam no quarto brincando. Sofia e Valentina eram lindas, 2 pequenas versões da mãe falecida, cujas fotos estavam espalhadas pela casa toda. Elas eram educadas, mas notavelmente tímidas, e pareciam caminhar na ponta dos pés pela própria casa. "Papai disse que você vai cuidar da gente", disse Sofia, a mais comunicativa das 2. "A tia Pati não gosta muito de brincar conosco. Ela fica sempre ocupada com coisas de adulto." Valentina apenas acenou timidamente e voltou a brincar com suas bonecas. Observei que o quarto das meninas, apesar de ter todos os brinquedos imagináveis, tinha um ar de tristeza. As paredes eram cobertas de fotos da mãe falecida, como um santuário em miniatura. Roberto me explicou a rotina. Eu trabalharia de segunda a sexta, das 8 horas às 18 horas. Minha função seria cuidar das meninas, levá-las ao colégio, buscá-las, ajudar com as lições e atividades. Patrícia cuidaria da casa e da parte administrativa. Tudo parecia muito bem dividido e organizado. Aceitei o trabalho no mesmo dia. O salário era realmente excelente e as crianças, apesar da timidez inicial, pareciam precisar de carinho e atenção. Comecei na segunda-feira seguinte, animada com o novo desafio. Os primeiros dias foram tranquilos, mas logo comecei a perceber coisas estranhas. Patrícia tinha um comportamento muito territorial comigo.
Ela controlava tudo na casa, desde o cardápio das meninas até os horários de banho. Quando eu sugeria alguma atividade diferente ou tentava criar uma rotina mais dinâmica para Sofia e Valentina, ela sempre encontrava uma forma educada de me desencorajar. Obrigada pela sugestão, Carla, mas acho melhor mantermos a rotina que já funciona, dizia ela com aquele sorriso ensaiado. As meninas já passaram por muitas mudanças. O mais estranho era a relação dela com Roberto. Durante o dia, quando ele não estava, Patrícia agia como a dona da casa. Reorganizava os móveis, trocava a decoração, recebia ligações que claramente eram pessoais e importantes. Mas quando Roberto chegava do trabalho, ela se transformava na cunhada prestativa e discreta. Uma tarde, enquanto as meninas faziam a lição, escutei uma conversa entre Patrícia e alguém no telefone. Ela estava na cozinha, pensando que eu não podia ouvir. Não, ainda não contei para ele. Você sabe como ele é conservador. Sim, eu sei que não podemos esperar para sempre, mas preciso do momento certo. As crianças já se apegaram, seria traumático demais. Quando ela percebeu que eu estava próxima, rapidamente encerrou a ligação e fingiu estar organizando a despensa. Minha curiosidade foi despertada, mas tentei não dar importância. Foi na terceira semana de trabalho que comecei a notar detalhes que antes haviam passado despercebidos. Patrícia usava perfumes caros, roupas de marca e joias que certamente custavam mais que o salário de uma pessoa comum. Para alguém que havia deixado a vida em Curitiba para ajudar o cunhado, ela vivia muito bem. Além disso, percebi que ela conhecia a casa melhor que as próprias crianças. Sabia exatamente onde estava cada coisa, tinha chaves de todos os cômodos e tomava decisões sobre reformas e mudanças como se fosse a verdadeira dona. Quando questionei Sofia sobre há quanto tempo a tia Pati morava com elas, a resposta me deixou confusa. Ela sempre morou aqui, disse a menina inocentemente. Desde que eu me lembro. Mamãe ficou doente e foi embora. Depois a tia Pati ficou cuidando da gente. Essa informação contradizia completamente o que Roberto havia me contado. Segundo ele, Patrícia tinha vindo morar com eles após a morte da esposa, mas Sofia falava como se ela sempre tivesse estado ali. Decidi investigar discretamente. Comecei a prestar mais atenção nas conversas, nos hábitos da casa e principalmente na dinâmica entre Roberto e Patrícia, quando pensavam que ninguém estava observando. Uma sexta-feira, Roberto chegou mais cedo do trabalho. Eu estava na área de serviço dobrando as roupas das meninas quando ouvi vozes exaltadas vindo da sala. Não resisti e me aproximei para escutar. Patrícia, não podemos continuar assim para sempre, dizia Roberto com uma voz cansada. As meninas estão crescendo, logo vão começar a fazer perguntas. Você acha que eu não sei disso? Respondeu Patrícia claramente irritada. Mas você mesmo disse que era cedo demais, que precisávamos respeitar o luto, que as pessoas iam falar. E vão falar mesmo. Você acha que os vizinhos são cegos? Que a escola das meninas não percebe nada? A Carla já deve estar estranhando. Meu coração disparou quando ouvi meu nome. Rapidamente voltei para a área de serviço, mas minha mente estava a mil. Sobre o que exatamente eles estavam falando? Que segredo estavam escondendo? Naquela noite, fui para casa com mais perguntas que respostas. Tentei pesquisar sobre a família Rodrigues na internet, mas encontrei muito pouco. Apenas algumas menções profissionais de Roberto, que era diretor de uma grande construtora, e nada sobre Patrícia ou sobre a esposa falecida. No fim de semana, não consegui parar de pensar na situação. Segunda-feira chegou e eu estava determinada a descobrir a verdade. Cheguei a casa como sempre, às 8 horas em ponto, mas encontrei um clima tenso. Roberto tinha saído mais cedo para uma viagem de negócios e voltaria apenas na quarta-feira. Patrícia parecia nervosa e as meninas estavam mais quietas que o normal. Foi durante o almoço que Sofia deixou escapar uma informação que mudaria tudo. Carla, você sabia que a tia Pati dorme no quarto do papai? Perguntou a menina inocentemente enquanto comia seu macarrão. Patrícia ficou pálida e rapidamente tentou mudar de assunto. Sofia, vamos falar de coisas mais interessantes,
Que tal me contar sobre a aula de desenho? Mas eu já havia ouvido o suficiente. Minha mente começou a conectar todas as peças do quebra-cabeças. Patrícia não era apenas a cunhada prestativa que havia deixado sua vida para ajudar. Havia algo muito mais profundo e complicado acontecendo naquela casa. Naquela tarde, enquanto as meninas assistiam desenho na sala, decidi confrontar Patrícia diretamente. Encontrei-a na cozinha preparando o jantar. Patrícia, posso fazer uma pergunta? Comecei, tentando manter o tom casual. Claro, Carla. O que foi? Há quanto tempo exatamente você mora aqui? Ela parou de cortar os legumes e me olhou com uma expressão que misturava surpresa e defensiva. Por que está perguntando isso? É apenas curiosidade. As meninas às vezes falam coisas que me confundem. Patrícia suspirou profundamente e se apoiou no balcão da cozinha. Por um momento, pensei que ela fosse me contar a verdade, mas então ela recompôs a expressão e voltou ao sorriso ensaiado de sempre. Carla, sei que pode parecer estranho para quem está de fora, mas nossa situação é complicada. Roberto ainda está lidando com o luto e as meninas precisam de estabilidade. Prefiro que você se concentre apenas no seu trabalho com elas. A forma como ela falou deixou claro que o assunto estava encerrado, mas para mim estava apenas começando. Percebi que estava diante de uma situação muito mais complexa que uma simples família enlutada tentando se recompor. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, fiquei na casa até mais tarde fingindo organizar os brinquedos da sala de recreação. Queria observar os hábitos noturnos de Patrícia. Quando achei que ela tinha ido dormir, me dirigi discretamente ao andar superior para usar o banheiro social. Foi então que vi algo que confirmou minhas suspeitas. Patrícia saindo do quarto principal, o quarto de Roberto, vestindo um roupão de seda, com os cabelos soltos e a intimidade de quem conhece cada canto da casa. Ela não me viu, mas eu a vi perfeitamente. E naquele momento, tudo se tornou cristalino. Patrícia não era a cunhada prestativa. Ela era muito mais que isso. E o que quer que estivesse acontecendo naquela casa, as meninas eram as únicas que não sabiam a verdade sobre a própria família. No dia seguinte, cheguei ao trabalho com uma missão: descobrir exatamente quem era Patrícia e qual era o verdadeiro segredo dos Rodrigues. O que eu não imaginava era que a verdade seria muito mais chocante do que eu jamais poderia ter imaginado. Na terça-feira seguinte, cheguei à casa dos Rodrigues com uma determinação que eu nunca havia sentido antes em todos meus anos como babá. Havia passado a madrugada inteira pensando em estratégias para descobrir a verdade sobre Patrícia. Mas o que eu não esperava era que a própria vida se encarregaria de me entregar as respostas de bandeja. Patrícia estava visivelmente nervosa naquela manhã. Ela andava pela casa como um animal enjaulado, checando o celular a cada 5 minutos e olhando pela janela como se esperasse alguém. As meninas perceberam a tensão no ar e estavam mais grudadas em mim do que o normal. "A tia Pati está brava?" perguntou Valentina baixinho enquanto tomava café da manhã. "Não, meu amor, ela só está preocupada com algumas coisas de adulto", respondi. Mas no fundo eu também queria saber o que estava deixando Patrícia tão agitada. Por volta das 10 da manhã, quando estava ajudando as meninas com um quebra-cabeça na sala, a campainha tocou. Patrícia praticamente correu para atender, e pelo vidro fosco da porta principal consegui ver a silhueta de uma mulher. A conversa foi rápida e sussurrada, mas o tom era claramente de discussão. Fingindo que estava organizando os brinquedos, me aproximei discretamente e consegui captar algumas palavras soltas. "Não pode aparecer aqui assim. As crianças. Roberto volta amanhã." A visita durou menos de 10 minutos, mas foi suficiente para deixar Patrícia completamente transtornada. Quando voltou para a sala, seus olhos estavam vermelhos e suas mãos tremiam ligeiramente. Ela inventou uma desculpa qualquer sobre ter dor de cabeça e se trancou no escritório. Foi então que Sofia me deu uma informação preciosa. "Carla, aquela mulher que veio aqui já veio outras vezes", disse a menina enquanto encaixava uma peça do quebra-cabeças. "Ela sempre faz a tia Pati chorar.
Uma vez eu escutei ela falando que ia contar tudo pro papai. Meu coração disparou. Você lembra de mais alguma coisa que ela disse, Sofia? Ela sempre fala sobre a mamãe e sobre mentiras, mas eu não entendo muito bem. Valentina, que geralmente era mais reservada, surpreendentemente complementou. Ela parece brava com a tia Pati. Uma vez ela disse que a tia Pati estava no lugar da mamãe. As peças do quebra-cabeça mental que eu estava montando começaram a se encaixar de forma assustadora. Havia alguém que conhecia o segredo de Patrícia e estava usando isso contra ela. Mas quem seria essa mulher misteriosa? Naquela tarde, enquanto as meninas faziam a cesta, decidi investigar o escritório onde Patrícia havia se refugiado. A porta estava entreaberta e ela falava ao telefone com alguém. Sua voz estava carregada de desespero. Eu não aguento mais, mãe, dizia ela entre soluços. A Cláudia apareceu aqui hoje de novo. Ela disse que se eu não contar a verdade para o Roberto até o fim do mês, ela mesma vai contar. Não, você não entende. Se ele descobrir assim, vai ser terrível. As meninas vão me odiar, eu vou perder tudo. A conversa continuou por mais alguns minutos, mas o que mais me chamou a atenção foi quando ela disse: Eu sei que não era isso que a Marina queria, mas ela já não está mais aqui para decidir. Eu amo ele, mãe. Eu sempre amei, desde antes. Eu sei que é complicado, mas 2 anos já passaram. Marina. Esse era o nome da esposa falecida. E pelo que eu estava entendendo, Patrícia havia amado Roberto desde antes. Antes do quê? Antes da morte da esposa? Antes do casamento dele? Quando ela encerrou a ligação, voltei rapidamente para a sala onde as meninas dormiam. Minha mente estava a 1000 por hora tentando organizar todas essas informações. Havia uma tal de Cláudia que estava chantageando Patrícia. Roberto não sabia de alguma verdade importante. E Patrícia aparentemente tinha sentimentos pelo cunhado há muito mais tempo do que havia admitido. O resto da tarde passou em um clima tenso. Patrícia evitava me olhar nos olhos e as meninas percebiam que algo estava errado. Quando Roberto ligou por volta das 5 da tarde para dizer que voltaria da viagem um dia antes do previsto, vi o pânico nos olhos de Patrícia. Ele vai chegar amanhã de manhã, disse ela depois de desligar, mais para si mesma do que para mim. Preciso resolver isso antes. Naquela noite, enquanto arrumava as meninas para dormir, Sofia me fez uma pergunta que me gelou o sangue. Carla, você acha que a tia Pati vai embora como a outra tia? Que outra tia, meu amor? A tia Cláudia. Ela morava aqui com a gente antes da mamãe ficar doente. Mas depois ela foi embora e nunca mais voltou. Só agora que ela aparece de vez em quando e fica brava com a tia Pati. Valentina completou. A tia Cláudia era muito legal. Ela brincava com a gente e fazia bolo. Mas um dia, a mamãe e ela brigaram muito feio e ela teve que ir embora. Pronto. Agora eu tinha um nome e uma conexão. Cláudia havia morado na casa dos Rodrigues antes da morte de Marina. Havia saído após uma briga e agora estava de volta, claramente chantageando Patrícia. Mas qual seria exatamente o segredo que ela sabia? Na quarta-feira de manhã, cheguei à casa mais cedo do que o normal. Queria observar a reação de Patrícia ao encontro com Roberto após 2 dias de tensão. O que eu não esperava era encontrar uma cena que mudaria completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Quando abri a porta com minha chave, escutei vozes vindas da cozinha. Não eram vozes de discussão, mas sim de intimidade. Cuidadosamente me aproximei e, pelas frestas da porta, vi Roberto e Patrícia em um abraço que definitivamente não era de cunhados. Eles se beijavam com uma paixão e urgência que só vem de pessoas que se amam profundamente, mas também com o desespero de quem sabe que está fazendo algo proibido. As mãos de Roberto estavam entrelaçadas nos cabelos de Patrícia, e ela segurava o rosto dele como se fosse a última vez que o veria. Eu não aguento mais esconder, murmurava Roberto contra os lábios dela. 2 anos, Patrícia. Já se passaram 2 anos. Você sabe que não podemos, ela respondia entre beijos. As meninas, a família da Marina, o que as pessoas vão pensar? E agora a Cláudia.
Que foi que a Cláudia fez? A voz de Roberto ficou imediatamente tensa. Ela apareceu aqui ontem. Disse que se não contarmos a verdade, ela mesma vai contar, para todo mundo, inclusive para as meninas. Roberto soltou Patrícia e passou as mãos pelo cabelo, claramente frustrado. Aquela mulher não sabe quando parar. Já não bastou o que ela fez com a Marina? Roberto, talvez seja a hora. As meninas estão crescendo. Logo elas mesmas vão perceber. Como vou explicar para Sofia e Valentina que a tia que elas tanto amam, na verdade, é minha esposa? Como vou dizer que nos casamos escondido há 6 meses? E aí estava. A bomba que explodiu todos os meus preconceitos e suposições. Patrícia não era a cunhada que estava vivendo um romance proibido com Roberto. Ela era, oficialmente, a segunda esposa dele. E, pelo visto, as próprias filhas não sabiam disso. Rapidamente me afastei da cozinha e fingi que estava chegando naquele exato momento. Bati palmas para anunciar minha presença e escutei os dois se separarem rapidamente. "Bom dia", disse em voz alta. "O Roberto já voltou? Que bom." Roberto apareceu na sala com um sorriso forçado e o cabelo ligeiramente desarrumado. "Oi, Carla. Consegui voltar mais cedo. Como foram os 2 dias?" "Tudo tranquilo", menti, observando Patrícia aparecer atrás dele com as bochechas coradas e tentando arrumar discretamente a blusa. As meninas sentiram sua falta. O café da manhã foi tenso. Roberto e Patrícia se comportavam como estranhos educados, mas eu podia sentir a eletricidade entre eles. As meninas, felizes por ter o pai de volta, não percebiam a atmosfera carregada que dominava a mesa. Foi durante o almoço que a situação explodiu de vez. Roberto havia saído para uma reunião rápida no escritório quando a campainha tocou novamente. Patrícia ficou pálida imediatamente. "Carla, pode levar as meninas para o quarto? Elas podem brincar lá em cima por 1 hora." Havia algo na voz dela que não admitia questionamentos. Levei Sofia e Valentina para o andar superior, mas assim que vi que elas estavam entretidas com os brinquedos, desci silenciosamente para tentar escutar a conversa. A mulher que estava na sala com Patrícia era elegante, por volta dos 40 anos, com cabelos escuros e uma postura que gritava autoridade. Essa devia ser Cláudia. "Você acha que pode continuar enganando essas crianças para sempre?" A voz de Cláudia era fria como gelo. "Elas têm o direito de saber que a mulher que chamam de tia, na verdade, é a madrasta." "Cláudia, por favor", implorava Patrícia. "Elas são apenas crianças. Já perderam a mãe, passaram por traumas suficientes." "E você acha que descobrir que foram enganadas a vida toda vai ser menos traumático? Patrícia, pelo amor de Deus, abra os olhos. Você se casou com o Roberto 6 meses depois da morte da minha irmã." Minha mente quase explodiu. Cláudia era irmã de Marina, a esposa falecida. E, aparentemente, o casamento de Roberto com Patrícia havia acontecido muito mais cedo do que era socialmente aceitável. "Você não entende", continuou Patrícia, agora chorando. "Roberto estava destruído. Ele precisava de apoio, as meninas precisavam de uma figura materna. Precisavam de uma figura materna ou você precisava dele?" A pergunta de Cláudia foi como uma punhalada. "Patrícia, eu sei a verdade. Eu sei que você estava apaixonada pelo Roberto muito antes da Marina morrer. Eu sei porque eu morava aqui. Eu via como você olhava para ele." "Isso não é verdade." "Não é? Então me explica por que você apareceu na nossa casa 3 meses antes da Marina morrer, oferecendo ajuda? Por que você insistiu em ficar aqui cuidando dela quando ela ficou doente? Você acha que eu sou idiota?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando Patrícia finalmente falou, sua voz estava quebrada. "Eu amava a Marina como uma irmã. Ela estava doente, precisava de cuidados. Marina estava com depressão pós-parto severa, Patrícia. Ela precisava de tratamento médico, não de você se oferecendo para ajudar cuidando do marido e das filhas dela. Ela não queria tratamento, você sabe disso. Ela se recusava a tomar os remédios, se recusava a sair de casa. E, convenientemente, você estava lá para ocupar o lugar dela em tudo, não é mesmo?
cuidando das crianças, cuidando da casa, consolando o marido. Cada palavra de Cláudia era como uma revelação devastadora. Marina não havia morrido em um acidente de carro como Roberto havia me contado. Ela havia sofrido de depressão pós-parto e, pelo que eu estava entendendo, Patrícia havia se aproveitado da situação. O acidente? Começou Cláudia. Foi um acidente, interrompeu Patrícia desesperadamente. Marina saiu de casa no meio da noite, estava perturbada, dirigindo sem condições. Saiu de casa depois de te encontrar na cama com o marido dela. O som da bofetada ecoou pela casa. Patrícia havia acabado de dar um tapa em Cláudia. Você não tem o direito de falar assim, gritou Patrícia. Você não sabe de nada. Marina já estava perdida há meses. Roberto estava sofrendo. As meninas estavam sendo negligenciadas. E você decidiu que era a salvadora da família, né? Que conveniente. Eu cuidei dessas meninas quando a própria mãe não conseguia sair da cama. Eu mantive essa família unida quando ela queria apenas morrer. E depois que ela morreu, você achou que podia simplesmente tomar o lugar dela e fingir que nada aconteceu. Cláudia se levantou, claramente se preparando para ir embora. Patrícia, vou dar a você até o final desta semana. Se vocês não contarem a verdade para Sofia e Valentina, eu mesma vou contar. E não vai ser apenas sobre o casamento escondido. Vai ser sobre tudo. Sobre como você se aproveitou da doença mental da minha irmã para roubar a família dela. Você não faria isso com as meninas. As meninas merecem saber a verdade e merecem conhecer a família da mãe delas, que vocês estão escondendo há 2 anos. Após Cláudia sair, Patrícia desabou no sofá em prantos. Eu subi rapidamente para o quarto das meninas, minha mente tentando processar tudo o que havia escutado. A situação era muito mais complexa e sombria do que eu havia imaginado. Roberto chegou em casa por volta das 4 da tarde e encontrou Patrícia ainda destroçada. Eles tiveram uma conversa intensa no escritório que eu não conseguia escutar completamente, mas pelo tom das vozes era claro que estavam discutindo o ultimato de Cláudia. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, presenciei uma cena que me partiu o coração. Roberto e Patrícia estavam na varanda, abraçados, claramente tomando uma decisão difícil. Talvez ela esteja certa, dizia Roberto. Talvez seja a hora de contarmos a verdade. Você sabe o que isso significa, respondia Patrícia. As meninas vão nos odiar. Vão entender que mentimos para elas durante 2 anos. Mas se continuarmos mentindo, quando elas descobrirem, vai ser ainda pior. E se elas quiserem morar com a família da Marina? A Cláudia sempre deixou claro que gostaria de ter a guarda delas. Isso jamais vai acontecer, disse Roberto firmemente. Sofia e Valentina são minhas filhas. Podem ficar bravas conosco, podem precisar de tempo para entender, mas elas não vão a lugar nenhum. Voltei para casa naquela noite completamente abalada. Em menos de 1 semana, havia descoberto que a família, aparentemente perfeita, para quem eu trabalhava, estava construída sobre uma montanha de mentiras e segredos. Patrícia não era a cunhada prestativa que havia sacrificado sua vida para ajudar. Ela era uma mulher que, no mínimo, havia se aproveitado de uma situação trágica para conquistar o homem que amava. Mas o que me incomodava mais era pensar nas meninas. Sofia e Valentina, 2 crianças de 4 anos que já haviam perdido a mãe, agora descobririam que a pessoa em quem mais confiavam havia mentido para elas durante toda a sua infância, que conseguiam lembrar. Na quinta-feira pela manhã, cheguei à casa preparada para qualquer coisa. Sabia que Roberto e Patrícia teriam que tomar uma decisão sobre como proceder com o ultimato de Cláudia, e eu não fazia ideia de como isso afetaria meu trabalho ou, mais importante, as meninas. O que eu não esperava era encontrar Roberto na cozinha, sozinho, tomando café com a expressão de alguém que não havia dormido a noite toda. Bom dia, Roberto. Está tudo bem? Ele me olhou com olhos cansados e, por um momento, pensei que fosse me contar tudo. Mas então ele apenas forçou um sorriso. Bom dia, Carla. Patrícia ainda está dormindo. Foi uma noite difícil. As meninas ainda estão dormindo também? Sim. Carla, posso conversar com você? Meu coração disparou.
Ele sabia que eu sabia alguma coisa? Claro. Roberto se sentou à mesa e me fez sinal para que eu fizesse o mesmo. Carla, você trabalha aqui há quase um mês. Já teve tempo de observar nossa família. O que você acha da Patrícia? A pergunta me pegou desprevenida. Como responder sem entregar que eu sabia de tudo? Ela é muito dedicada às meninas. Respondi cuidadosamente. Sim, ela é. Carla, quero que você saiba que nossa situação é mais complicada do que pode parecer. Patrícia e eu... Nós nos casamos há alguns meses. Fingi surpresa. Vocês se casaram? Foi um casamento civil, bem discreto. Nós amamos muito as meninas e queríamos dar estabilidade para elas antes de tornar tudo oficial. Por que não contaram para Sofia e Valentina? Roberto suspirou profundamente. Porque queríamos esperar o momento certo. Elas ainda estão processando a perda da mãe e achávamos que seria melhor elas se acostumarem com a Patrícia como figura materna antes de entenderem que ela é oficialmente a nova esposa do pai. Era uma versão amenizada da verdade, mas pelo menos ele estava tentando ser honesto comigo. E agora vocês acham que é o momento certo? Somos obrigados a achar, disse ele com amargura. A cunhada da Marina, Cláudia, está nos pressionando. Ela acha que estamos enganando as meninas. E vocês acham que estão? Roberto ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Carla, quando você ama alguém, às vezes faz escolhas que parecem certas na hora, mas depois percebe que foram mais complicadas do que imaginava. Naquele momento, Sofia e Valentina desceram para tomar café da manhã, interrompendo nossa conversa. Mas eu sabia que as próximas horas seriam decisivas. Roberto e Patrícia teriam que escolher entre contar a verdade para as meninas ou arriscar que Cláudia cumprisse sua ameaça. O que nenhum de nós esperava era que a decisão seria tomada por nós de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O que mudou tudo aconteceu na sexta-feira de manhã, exatamente quando o prazo dado por Cláudia estava chegando ao fim. Eu havia chegado à casa dos Rodrigues como de costume, mas encontrei uma movimentação estranha. Havia 2 vans estacionadas na frente da casa e pessoas entrando e saindo com câmeras e equipamentos. Patrícia estava na porta, visivelmente em pânico, tentando impedir que os homens entrassem. Vocês não podem fazer isso! Tem crianças aqui dentro! Gritava ela, mas era claramente ignorada. Roberto apareceu correndo de dentro da casa, ainda de pijama, com Sofia e Valentina grudadas em suas pernas, assustadas com toda aquela confusão. O que está acontecendo aqui? Perguntei, aproximando-me rapidamente das meninas para protegê-las. Foi quando vi Cláudia saindo de um dos carros, acompanhada de uma equipe de reportagem e uma assistente social. Meu sangue gelou. Ela havia cumprido a ameaça, mas de uma forma muito mais dramática do que qualquer um poderia imaginar. Roberto Rodrigues, disse o repórter, apontando um microfone para ele. É verdade que o senhor se casou secretamente com a cunhada apenas 6 meses após a morte de sua primeira esposa? As meninas olharam para o pai com os olhos arregalados. Sofia, sempre a mais esperta, imediatamente entendeu que algo muito sério estava acontecendo. Papai, o que ele está falando? Perguntou ela com a voz trêmula. Roberto tentou esconder as filhas atrás de si, mas era tarde demais. As câmeras já estavam gravando tudo, e Cláudia se aproximou com uma expressão que misturava triunfo e dor. Sofia, Valentina, disse ela, ajoelhando-se na frente das meninas. Eu sou a tia Cláudia, irmã da mamãe de vocês. Lembram de mim? As meninas acenaram timidamente. Valentina até deu um passinho na direção de Cláudia, mas Roberto a puxou de volta. Cláudia, pare com isso agora, rugiu ele. Você não tem o direito de fazer isso com elas. Eu tenho o direito de proteger as sobrinhas, retrucou ela, levantando-se. Essas crianças estão sendo criadas em uma mentira. A assistente social se aproximou e mostrou alguns documentos para Roberto. Senhor Rodrigues, recebemos uma denúncia de que há informações falsas sendo fornecidas às menores sobre sua situação familiar. Precisamos conversar com elas para verificar seu bem-estar psicológico. Patrícia desabou em lágrimas. Vocês não podem fazer isso. Elas são apenas crianças. Exatamente por isso estamos aqui,
disse a assistente social friamente. Crianças têm direito à verdade sobre sua própria família. O que se seguiu foi o caos absoluto. Roberto tentava explicar a situação enquanto protegia as filhas das câmeras. Patrícia gritava com Cláudia, acusando-a de estar traumatizando as meninas. E eu fiquei ali, completamente perdida, tentando amenizar o susto das pequenas. Carla, sussurrou Sofia, puxando minha blusa. Por que todo mundo está gritando? O que a tia Paty fez? Como explicar para uma criança de 4 anos que toda a estrutura familiar que ela conhecia era uma mentira? Foi quando o repórter fez a pergunta que mudaria tudo. Senhor Rodrigues, é verdade que sua esposa atual já morava em sua casa antes do falecimento de Marina Rodrigues? Roberto ficou pálido. Ela estava ajudando a cuidar da Marina, que estava doente. E é verdade que Marina Rodrigues foi encontrada morta em um acidente de carro após ter descoberto o relacionamento entre o senhor e a atual esposa? Isso é mentira, explodiu Patrícia. Marina estava com depressão severa. O acidente foi porque ela saiu dirigindo no meio da noite, perturbada. Perturbada porque havia flagrado vocês dois juntos, gritou Cláudia. Minha irmã me ligou naquela noite chorando, dizendo que havia encontrado o marido com você. Sofia começou a chorar. Valentina se escondeu atrás de mim, tremendo. A situação havia fugido completamente do controle e as 2 crianças inocentes estavam sendo forçadas a presenciar a destruição de tudo que conheciam como família. Chega! Gritei, surpreendendo a todos. Parem com isso agora! Vocês estão traumatizando essas crianças. Peguei Sofia e Valentina no colo e me dirigi para dentro da casa. Venham, meninas, vamos para o quarto de vocês até os adultos resolverem as coisas. Mas a assistente social me barrou. Desculpe, mas preciso falar com as crianças. É protocolo. Elas estão assustadas. Não é hora para interrogatório. Carla, disse Roberto com a voz quebrada. Tudo bem. Deixe ela fazer o trabalho dela. Levei as meninas para a sala, onde a assistente social se sentou com elas, enquanto eu permaneci ao lado. As perguntas foram cuidadosas, mas devastadoras. Sofia, Valentina, vocês sabem quem é a tia Patrícia? É a tia que cuida da gente, respondeu Sofia. E vocês sabem que ela e o papai de vocês são casados? Sofia arregalou os olhos. Casados? Como assim? Eles se casaram, minha querida. Isso significa que ela é a nova mamãe de vocês. Valentina começou a chorar mais forte. Mas a mamãe está no céu. A tia Paty não é nossa mamãe. Vocês se sentem bem morando aqui? O papai e a tia Patrícia cuidam bem de vocês? A tia Paty é legal, disse Sofia hesitante. Mas ela às vezes fica brava quando a gente fala da mamãe. Ela esconde as fotos da mamãe. Meu coração se partiu. Era verdade. Nas últimas semanas eu havia notado que muitas das fotos de Marina que antes estavam espalhadas pela casa haviam sumido ou sido movidas para lugares menos visíveis. A entrevista continuou por mais alguns minutos, com as meninas respondendo inocentemente a perguntas que estavam selando o destino da família. Quando terminou, a assistente social saiu da sala com uma expressão preocupada. Lá fora, a discussão havia se intensificado. Roberto e Patrícia estavam sendo questionados pelos repórteres e Cláudia fornecia sua versão dos fatos com detalhes devastadores. Marina me ligou na noite em que morreu, contava ela para as câmeras. Ela estava desesperada, disse que havia encontrado Patrícia e Roberto juntos na cama matrimonial. Ela saiu de casa dirigindo no meio da madrugada, em estado de choque, e bateu o carro na curva da marginal. Isso não é verdade, gritava Patrícia. Marina estava doente há meses. Ela tinha surtos, não tomava medicação. Ela estava doente porque descobriu que o marido estava tendo um caso com a própria cunhada dentro de casa, rebateu Cláudia. Vocês acham que uma mulher não percebe quando está sendo traída em sua própria cama? Roberto tentava se defender. Marina tinha depressão pós-parto severa. Ela se recusava a buscar ajuda profissional. Patrícia veio para cá para ajudar a cuidar dela e das meninas. E aproveitou para roubar o marido da irmã, completou Cláudia.
A assistente social retornou e se dirigiu a Roberto com uma expressão grave. Senhor Rodrigues, com base na conversa com as meninas e nas informações que temos, vou precisar recomendar uma investigação mais aprofundada da situação familiar. O que isso significa? Perguntou Roberto claramente apavorado. Significa que as meninas podem ter que ficar temporariamente com um parente próximo, enquanto investigamos se houve danos psicológicos devido à ocultação da verdade sobre a estrutura familiar. Cláudia deu um passo à frente. Eu sou parente próxima. Sou tia das meninas e tenho condições de cuidar delas. Não! Gritou Patrícia. Você não pode levá-las. Elas nem conhecem você direito. Elas me conhecem sim! Eu morava aqui antes de você aparecer para destruir esta família. Roberto estava visivelmente desesperado. Por favor, elas são minhas filhas. Posso ter cometido erros, mas amo essas crianças acima de tudo. Então por que mentiu para elas durante 2 anos? Perguntou a assistente social. Naquele momento, Sofia saiu correndo da sala e se jogou nos braços do pai. Papai, eu não quero sair de casa. Eu não quero morar com a tia Cláudia. Valentina a seguiu, chorando. Papai, a tia Pati vai embora. Roberto abraçou as filhas, seus olhos cheios de lágrimas. Não, meu amor, ninguém vai embora. Papai vai resolver tudo. Mas Cláudia não havia terminado. Roberto, você quer resolver mesmo? Então conte a verdade para suas filhas. Agora, na frente de todo mundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto olhou para Patrícia, que balançou a cabeça desesperadamente, depois para as filhas, que o olhavam com confiança total. Sofia, Valentina, começou ele, ajoelhando-se para ficar na altura delas. Papai precisa contar uma coisa muito importante para vocês. Roberto não, sussurrou Patrícia. Mas ele continuou. A tia Pati, ela não é exatamente a tia de vocês. Ela é o quê? Perguntou Sofia. Ela é a nova esposa do papai. Isso significa que ela é a madrasta de vocês. Sofia franziu a testa, tentando entender. Madrasta como nos contos de fada? Não, meu amor. Uma madrasta boa, que ama vocês e cuida de vocês. Valentina começou a chorar mais forte. Mas por que vocês mentiram? Por que não contaram antes? Roberto não conseguiu responder. Patrícia se aproximou, também ajoelhando. Porque queríamos ter certeza de que vocês se sentiriam confortáveis comigo primeiro, disse ela com a voz embargada. Vocês já tinham perdido a mamãe, não queríamos que ficassem confusas. Mas a gente já gostava de você, disse Sofia. Por que tinham que mentir? A pergunta inocente da criança ecoou no silêncio constrangedor. Por que mesmo eles haviam mentido? Para proteger as meninas ou para proteger a si mesmos? Cláudia se aproximou das sobrinhas. Meninas, vocês querem vir passar uns dias comigo? Posso contar histórias sobre a mamãe de vocês, mostrar fotos que vocês nunca viram. Eu quero ver as fotos da mamãe, disse Valentina timidamente. Sofia olhou para o pai confusa. Papai, por que a tia Pati escondeu as fotos da mamãe? Todas as cabeças se viraram para Patrícia, que ficou vermelha. Eu não escondi. Eu só achei que seria melhor vocês não ficarem tristes vendo... Mas eu gosto de ver as fotos da mamãe, protestou Sofia. Elas não me fazem triste. Elas me fazem lembrar dela. A assistente social tomou notas de tudo. Era claro que a situação estava se complicando cada vez mais para Roberto e Patrícia. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Uma das câmeras havia flagrado uma conversa entre 2 vizinhas que estavam observando o movimento. Eu sempre soube que tinha algo estranho naquela casa, dizia uma delas para a repórter. Aquela mulher apareceu muito antes da Marina morrer. Eu via ela saindo de lá de manhã cedo, muito antes de ser socialmente aceitável uma cunhada dormir na casa. A senhora tem certeza disso? Perguntou a repórter. Absoluta. Marina estava viva quando aquela mulher já estava praticamente morando lá. E depois que a Marina morreu, foi muito rápido. Em questão de semanas, ela estava comandando a casa como se fosse a dona.
Roberto tentou desmentir. As vizinhas não sabem de nada. Patrícia vinha aqui para ajudar a cuidar da Marina. Mas o estrago estava feito. A história estava tomando uma proporção que fugia completamente do controle da família. A assistente social se aproximou de Roberto com mais documentos. Senhor Rodrigues, à luz dos novos fatos que estão surgindo, vou ter que solicitar uma investigação mais aprofundada. Até lá, as meninas precisam ficar sob custódia temporária. Não! Gritou Roberto. Elas são minhas filhas. E vão continuar sendo. Mas até esclarecermos todos os fatos sobre as circunstâncias da morte de Marina Rodrigues e sobre a adequação do ambiente familiar atual, elas precisam ficar em um ambiente neutro. Cláudia se adiantou. Eu posso cuidar delas. Sou parente de sangue e tenho condições. A senhora também está envolvida na situação, disse a assistente social. Vou contatar uma família acolhedora temporária. Foi aí que eu fiz algo que me surpreendeu. Eu posso ficar com elas. Todos me olharam surpresos. Eu sou a babá delas há 1 mês. Elas confiam em mim, se sentem seguras comigo. Tenho experiência com crianças e um lar estruturado. Roberto me olhou com esperança. Carla, você faria isso? Claro, essas meninas já passaram por trauma suficiente. Não precisam ir para uma casa de estranhos. A assistente social considerou a proposta. A senhora tem antecedentes limpos? Referências? Trabalho como babá há mais de 20 anos. Tenho certificados, referências de todas as famílias onde trabalhei. Eu não concordo, disse Cláudia. Ela trabalha para eles. Pode estar envolvida no esquema. Que esquema? Perguntei, me sentindo ofendida. Eu descobri tudo isso ao mesmo tempo que vocês. Sofia puxou minha blusa. Carla, se a gente for com você, o papai pode visitar? Claro, meu amor, sempre que for permitido. A assistente social fez algumas ligações rápidas e, após verificar minhas referências por telefone, concordou com o arranjo temporário. Muito bem. As meninas ficarão com a senhora Carla por 1 semana enquanto conduzimos as investigações iniciais. Senhor Rodrigues, o senhor pode visitá-las diariamente, mas sempre supervisionado. Roberto abraçou as filhas como se fosse a última vez. Patrícia tentou se aproximar, mas Sofia se afastou dela. Eu não entendo por que você mentiu, disse a menina. Mentir é errado. Sofia, eu sinto muito, começou Patrícia. Você escondeu as fotos da mamãe porque não queria que a gente lembrasse dela? A pergunta da criança foi devastadora. Patrícia desabou em lágrimas, sem conseguir responder. Enquanto eu preparava uma mala com as coisas das meninas, escutei Cláudia dando uma última entrevista para as câmeras. Marina era uma mãe maravilhosa antes da depressão pós-parto, dizia ela. Ela amava essas meninas acima de tudo. Se ela tivesse recebido o tratamento adequado, ao invés de ter uma rival dentro de casa se aproveitando de sua vulnerabilidade, ela ainda estaria viva hoje. A senhora acredita que houve negligência no tratamento da depressão da sua irmã? Acredito que houve sabotagem. Patrícia convenceu Roberto de que Marina estava irrecuperável, que era melhor para todos se ela assumisse os cuidados da família. Roberto tentou se defender mais uma vez, mas sua voz não tinha mais força. Marina se recusava a tomar medicação. Ela dizia que os remédios a faziam se sentir desconectada das filhas. E Patrícia apoiava essa decisão, não apoiava? Atacou Cláudia. Porque era conveniente para ela que Marina permanecesse doente e afastada da família. Isso é uma acusação muito grave, disse a repórter. É uma acusação verdadeira, respondeu Cláudia com convicção. E agora essas 2 crianças inocentes estão pagando o preço pela ambição de uma mulher que destruiu uma família para conseguir o que queria. Quando finalmente saí da casa dos Rodrigues com Sofia e Valentina, deixei para trás uma situação que havia explodido completamente. As câmeras ainda estavam lá, Roberto estava sendo questionado pela polícia que havia chegado para investigar as acusações, e Patrícia havia se trancado dentro da casa, se recusando a falar com qualquer pessoa. No carro, a caminho da minha casa, Sofia fez uma pergunta que me deixou sem palavras. Carla, você acha que a tia Pati matou nossa mamãe? Não, minha querida, respondi rapidamente.
Sua mamãe morreu em um acidente. Mas se a tia Patty não tivesse feito coisas ruins, a mamãe não teria saído de casa dirigindo, né? A lógica simples e devastadora da criança me fez perceber que, independente das intenções de Roberto e Patrícia, o resultado havia sido a destruição de duas famílias, a original, com a morte de Marina, e a que tentaram construir sobre mentiras. Naquela noite, enquanto colocava Sofia e Valentina para dormir na minha casa, percebi que minha vida havia mudado completamente. Eu não era mais apenas uma babá observando os segredos de uma família disfuncional. Eu havia me tornado a guardiã temporária de duas meninas, cuja história era muito mais trágica e complexa do que jamais imaginei. E o pior de tudo, ainda havia segredos por descobrir. Porque se havia uma coisa que eu tinha aprendido nas últimas semanas, era que, quando se trata da família Rodrigues, a verdade sempre era muito mais chocante do que a mentira. A primeira semana com Sofia e Valentina na minha casa foi uma montanha-russa emocional que me preparou para descobertas ainda mais chocantes sobre a família Rodrigues. Minha casa, que sempre foi meu refúgio silencioso depois de cuidar dos filhos dos outros, de repente se transformou em um lar temporário para duas meninas traumatizadas que carregavam segredos muito maiores do que sua idade permitia compreender. No primeiro dia, as meninas mal falaram. Elas se sentaram no sofá da minha sala, abraçadas uma na outra, observando tudo ao redor como se estivessem em território inimigo. Preparei o quarto de hóspedes com duas camas pequenas que consegui emprestadas da minha irmã e tentei deixar o ambiente o mais acolhedor possível com alguns dos brinquedos que haviam trazido de casa. "Meninas, vocês querem ver o quarto onde vão dormir?" perguntei delicadamente. Sofia balançou a cabeça negativamente. "Eu quero ir para casa." "Eu sei, meu amor. Mas por enquanto vocês vão ficar aqui comigo, onde estão seguras e podem brincar sem ninguém gritando ou brigando." "Por que os adultos estavam gritando tanto?" perguntou Valentina com sua vozinha frágil. Como explicar para uma criança de 4 anos que toda a estrutura familiar que ela conhecia estava desmoronando? Optei pela honestidade adaptada à idade delas. Às vezes os adultos ficam muito bravos quando descobrem que alguém não contou a verdade. E quando ficam muito bravos, acabam gritando mais do que deveriam. "A tia Patty contou mentira?" insistiu Sofia. "O papai e a tia Patty não contaram toda a verdade para vocês sobre algumas coisas importantes. Mas isso não significa que eles não amam vocês." Naquela primeira noite, nenhuma das duas conseguiu dormir direito. Valentina acordou chorando 3 vezes, chamando pela mãe que havia perdido 2 anos antes. Sofia, sempre a mais madura, ficou acordada olhando para o teto, claramente processando tudo o que havia acontecido. Por volta das 2 da manhã, ela veio até meu quarto. "Carla, posso dormir com você? Tenho medo." "Claro, meu amor. Venha aqui." Ela se aconchegou ao meu lado e ficou em silêncio por alguns minutos antes de falar. "Carla, eu sabia que a tia Patty não era nossa tia de verdade." Meu coração acelerou. "Como assim, Sofia?" Ela não parecia com a mamãe. E a vovó da mamãe, quando ligava, sempre perguntava quem era aquela mulher. Uma vez eu escutei a vovó falando que a tia Patty tinha roubado o lugar da mamãe. Essa era uma informação completamente nova. "A vovó da mamãe ainda liga para casa?" Ligava. Mas a tia Patty sempre dizia que não era hora boa para conversar. Depois ela parou de ligar. No dia seguinte, enquanto as meninas brincavam no quintal, liguei para Roberto. A conversa havia sido autorizada pela assistente social, mas deveria ser breve e focada no bem-estar das crianças. "Carla, como elas estão?" Foi a primeira coisa que ele perguntou. Sua voz estava rouca, cansada. Assustadas, confusas, mas seguras. "Roberto, Sofia me disse que a avó materna ligava para casa. O que aconteceu com isso?" Houve uma pausa longa. "A mãe da Marina, Dona Conceição, ela mora no interior de São Paulo. Depois do acidente, ela quis levar as meninas, mas eu não permiti. Achei que seria melhor elas ficarem comigo." "E ela parou de tentar contato?" Patrícia achava que não era saudável para as meninas ficarem relembrando a Marina o tempo todo.
Disse que elas precisavam seguir em frente. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Patrícia não havia apenas ocultado sua verdadeira relação com Roberto. Ela havia sistematicamente afastado as meninas de toda a família materna. Roberto, você tem o contato da Dona Conceição? Por quê? Porque essas meninas têm o direito de conhecer a família da mãe delas, e talvez a avó possa ajudar a esclarecer alguns pontos sobre o que realmente aconteceu. Carla, por favor, não complique mais as coisas. Eu não vou complicar nada, mas também não vou privar duas crianças órfãs do amor da avó materna. Após muito insistir, Roberto me passou o número de Dona Conceição. Liguei para ela na mesma tarde. A voz que atendeu do outro lado era de uma senhora, cansada, mas que imediatamente se animou quando mencionei Sofia e Valentina. Meu Deus! Como estão minhas netinhas? Há mais de um ano que não consigo falar com elas direito. Elas estão comigo temporariamente, Dona Conceição. Sou a babá da família. A situação ficou complicada. Eu vi no jornal local. Que vergonha! Sempre soube que aquela mulher não prestava. A senhora conhecia a Patrícia antes? Conhecia sim, ela era amiga da Marina desde a adolescência, mas eu sempre desconfiei dela. Quando a Marina casou com o Roberto, ela aparecia em casa direto, sempre arrumando desculpas para visitar quando o Roberto estava lá. Essa informação era bombástica. Patrícia não era cunhada de Marina. Ela era amiga de infância que havia se apaixonado pelo marido da amiga. Dona Conceição, a senhora pode me contar mais sobre isso? Filha, eu tenho muito o que contar, mas não pelo telefone. Você pode trazer minhas netinhas aqui? Eu moro em Campinas. É umas 2 horas de carro. Contactei a assistente social, que após verificar as condições de Dona Conceição, autorizou uma visita no final de semana. No sábado de manhã, coloquei Sofia e Valentina no carro para irmos encontrar a avó que elas mal lembravam. Durante o trajeto, expliquei quem era Dona Conceição e como ela havia conhecido a mãe delas. Ela tem fotos da mamãe? Perguntou Valentina animada. Tenho certeza que sim, meu amor. A casa de Dona Conceição era simples, mas aconchegante, localizada em um bairro tranquilo de Campinas. Quando chegamos, ela estava nos esperando na varanda e foi impossível não notar a semelhança entre ela e as meninas. Os mesmos olhos grandes e expressivos de Marina. Minhas princesas! Exclamou ela, abraçando as netas com lágrimas nos olhos. Como vocês cresceram e que lindas estão! Sofia e Valentina, inicialmente tímidas, logo se soltaram com o carinho genuíno da avó. Ela havia preparado um almoço especial e, mais importante, havia organizado dezenas de álbuns de fotos da família. Venham ver como a mamãe de vocês era quando pequena, disse Dona Conceição, abrindo o primeiro álbum. As próximas 2 horas foram mágicas. As meninas descobriram uma Marina que não conheciam. A criança travessa, a adolescente sonhadora, a jovem apaixonada. Dona Conceição contava histórias de cada foto, trazendo a filha falecida de volta à vida através das memórias. Foi quando chegamos às fotos mais recentes que a atmosfera mudou. Olha aqui, meninas, quando a mamãe ficou grávida de vocês, disse Dona Conceição, mostrando fotos de Marina com a barriga. Ela estava tão feliz. Havia várias fotos de Marina grávida, radiante, ao lado de Roberto. Mas em algumas das fotos aparecia uma terceira pessoa, Patrícia. Vovó, por que a tia Pati está nas fotos? Perguntou Sofia. Dona Conceição suspirou pesadamente. Porque ela era muito amiga da mamãe, meu amor. Elas se conheceram quando tinham a idade de vocês. Mas se elas eram amigas, por que a tia Pati ficou com o papai? Perguntou Valentina inocentemente. A pergunta da criança foi direto ao ponto que todos os adultos evitavam abordar. Dona Conceição me olhou, pedindo permissão silenciosamente para responder. Acenei positivamente. Vovó vai explicar uma coisa para vocês, mas é coisa de adulto, bem complicada, começou ela. Às vezes, pessoas que a gente acha que são nossas amigas fazem coisas ruins. A Patrícia sempre gostou do seu papai, desde antes dele casar com a mamãe.
Mas então por que a mamãe era amiga dela? Insistiu Sofia. Porque a mamãe não sabia. A Patrícia fingia ser amiga, mas no coração dela queria o que era da mamãe. Dona Conceição pegou outro álbum, este claramente mais difícil de abrir. Estas são fotos dos últimos meses da mamãe. O contraste era chocante. Marina havia mudado dramaticamente. Nas fotos ela parecia cansada, triste, muito magra. Em algumas imagens, era possível ver Patrícia ao fundo, sempre presente. A mamãe ficou muito doente depois que vocês nasceram, explicou Dona Conceição. É uma doença que acontece com algumas mamães, que as deixa muito tristes sem razão. Por que ela não tomou remédio? Perguntou Valentina. Ela queria tomar, meu amor. Eu até trouxe ela aqui para conversar com um médico muito bom. Mas a Patrícia convenceu seu papai de que os remédios fariam mal. Essa informação me fez gelar o sangue. Dona Conceição, a senhora pode me contar mais detalhes sobre isso? Ela olhou para as meninas que estavam folheando outros álbuns e baixou a voz. Marina me ligou várias vezes pedindo ajuda. Ela sabia que estava doente, queria se tratar. Mas toda vez que ela tentava tomar medicação ou ir a consultas, a Patrícia interferia. Dizia para o Roberto que os remédios deixariam a Marina como um zumbi, que ela perderia a conexão com as filhas. E Roberto acreditava? Roberto estava desesperado. A mulher que ele havia casado estava desaparecendo. As filhas eram pequenas. Quando alguém oferece uma solução que parece mais natural, é fácil acreditar. Que tipo de solução Patrícia oferecia? Ela se ofereceu para ajudar. Vinha todos os dias, cuidava das meninas, da casa, deixava Marina descansar. Só que descansar não era o que Marina precisava. Ela precisava de tratamento, de motivação para lutar contra a doença. Dona Conceição pegou uma foto onde Marina estava segurando as meninas, mas seu olhar estava vazio, perdido. Na última vez que falei com minha filha, 3 dias antes do acidente, ela me disse que havia descoberto algo terrível, que a Patrícia e Roberto estavam tendo um caso há meses, bem debaixo do nariz dela. Como ela descobriu? Ela acordou de madrugada para dar mamadeira para uma das meninas. Elas ainda mamavam à noite e encontrou a cama vazia. Desceu para procurar Roberto e encontrou ele com a Patrícia na sala, aos beijos. As peças se encaixavam de forma devastadora. Marina havia descoberto a traição na própria casa, enquanto cuidava das filhas pequenas em seu momento de maior vulnerabilidade. O que aconteceu depois? Ela me ligou chorando, desesperada. Disse que ia confrontar Roberto no dia seguinte, que ia mandar Patrícia embora, que ia processar divórcio. Disse que, mesmo doente, ia lutar pelas filhas. Mas ela morreu antes de poder fazer qualquer coisa. Exato. No dia seguinte, Roberto me ligou dizendo que Marina havia saído dirigindo de madrugada e havia batido o carro. Dona Conceição começou a chorar. Minha filha saiu de casa porque não aguentava estar no mesmo ambiente que as 2 pessoas que mais confiava no mundo e que estavam a traindo. Naquele momento, Sofia se aproximou de nós. Vovó, por que você está chorando? Vovó está com saudade da mamãe, meu amor. Eu também tenho saudade. A tia Pati disse que não era para ficar triste, que a mamãe estava bem no céu. Claro que é para ficar triste quando perdemos alguém que amamos, disse Dona Conceição, abraçando a neta. A saudade é o amor que continua existindo. A tia Pati não gostava quando a gente falava da mamãe, comentou Valentina. Ela mudava de assunto. E ela tirou algumas fotos da mamãe da sala, acrescentou Sofia. Disse que era para não deixar a gente triste. Dona Conceição me olhou com uma expressão que misturava dor e raiva. Você vê? Ela estava apagando sistematicamente a Marina da vida das próprias filhas. Passamos o resto da tarde na casa de Dona Conceição. Ela mostrou para as meninas o quarto que havia sido da mãe delas quando criança, o jardim onde Marina brincava, as bonecas que ela havia guardado para as netas. Quando estava na hora de voltarmos para São Paulo, Sofia fez um pedido que me partiu o coração. Vovó, a gente pode vir morar aqui com você? Dona Conceição olhou para mim, depois para as netas. Meu amor, a vovó adoraria ter vocês aqui, mas vocês precisam ficar perto do papai. Ele ama muito vocês. Mas e se a gente não quiser ficar com a tia Pati?
A vovó vai conversar com a Carla e com o pessoal do governo para ver o que é melhor para vocês, está bem? Durante a viagem de volta, as meninas cochilaram no banco de trás, exaustas emocionalmente. Eu dirigia em silêncio, processando tudo o que havia descoberto. Patrícia não era apenas uma mulher que se apaixonou pelo cunhado após a morte da cunhada. Ela era uma amiga que havia sistematicamente sabotado o tratamento de depressão da própria amiga para poder tomar seu lugar na família. O nível de manipulação e frieza necessário para fazer algo assim era assustador. No domingo, Roberto veio visitar as meninas. Era a primeira vez que elas o viam desde o dia da confusão, e a reunião foi tensa. Papai, disse Sofia assim que ele entrou, a vovó Conceição mostrou fotos da mamãe. Por que você não deixava ela vir nos ver? Roberto ficou visivelmente desconfortável. Filha, não era que eu não deixava. A vovó disse que a mamãe queria tomar remédio para ficar boa, mas a tia Pati não deixou. Sofia, as coisas não são tão simples assim. Papai, interrompeu Valentina, você amava a mamãe? A pergunta inocente da criança foi como um soco no estômago de Roberto. Ele se ajoelhou na frente das filhas, com lágrimas nos olhos. Claro que eu amava a mamãe. Eu amei muito ela. Então por que você ficou com a tia Pati enquanto a mamãe estava doente? Roberto me olhou desesperadamente, pedindo ajuda, mas eu não tinha palavras para amenizar a situação. As crianças haviam feito as perguntas certas e mereciam respostas honestas. Meninas, ele começou com dificuldade. Às vezes os adultos fazem coisas erradas quando estão com medo ou confusos. Papai fez coisas erradas. Você traiu a mamãe? Perguntou Sofia diretamente. O silêncio de Roberto foi a resposta. Por isso ela saiu dirigindo de noite e bateu o carro? Continuou Sofia. Sofia... Roberto tentou, mas ela não deixou. A vovó disse que a mamãe ligou para ela chorando porque descobriu você e a tia Pati se beijando. Roberto desabou. Sim, sussurrou. Papai fez uma coisa muito, muito errada. E por causa disso, a mamãe ficou mais triste ainda. E morreu, completou Valentina. E morreu, confirmou Roberto chorando. O que se seguiu foi uma das cenas mais difíceis que já presenciei. 2 meninas de 4 anos tentando entender como o pai havia traído a mãe doente, levando-a ao desespero que culminou na morte. Papai, disse Sofia depois de um longo silêncio, você ainda ama a tia Pati? Roberto demorou para responder. Papai se confundiu muito. Achei que amava, mas agora não sei mais. Ela pode voltar para casa? Não sei, meu amor. Vocês querem que ela volte? Sofia e Valentina se entreolharam antes de Sofia responder. A gente gosta dela, mas ela contou mentira, e ela não deixava a gente falar da mamãe. E escondeu as fotos, acrescentou Valentina. E não deixava a vovó da mamãe falar com a gente, completou Sofia. Roberto estava visivelmente devastado, percebendo como as filhas haviam sido afetadas por decisões que ele achava que estavam protegendo elas. Meninas, o que vocês querem que aconteça? Sofia pensou por um momento antes de responder. A gente quer que você conte a verdade sempre, e que a gente possa falar da mamãe quando quiser, e ver a vovó. E que ninguém mais esconda fotos, adicionou Valentina. E se você casar com alguém de novo, que seja com alguém que não seja mentirosa, finalizou Sofia. A maturidade das meninas era impressionante e, ao mesmo tempo, triste. Crianças de 4 anos não deveriam ter que estabelecer condições para confiar no próprio pai. Após Roberto sair, ajudei as meninas a processarem a conversa. Era claro que elas ainda amavam o pai, mas haviam perdido a inocência sobre a família perfeita que pensavam ter. Na segunda-feira, tive uma ligação da assistente social. As investigações haviam revelado informações ainda mais perturbadoras. Carla, descobrimos que Patrícia havia movido Marina para uma clínica particular 2 semanas antes do acidente. Uma clínica que não tinha autorização para tratar depressão severa. Como assim?
Aparentemente, quando Marina começou a mostrar sinais de melhora com o tratamento que a mãe havia arranjado, Patrícia convenceu Roberto de que a mãe estava interferindo demais e que seria melhor Marina se tratar em outro lugar. E Roberto concordou? Roberto assinou os papéis, mas, segundo alguns funcionários da clínica, quem fazia todas as decisões sobre o tratamento era Patrícia. Ela era quem ia às consultas, quem decidia sobre medicações. Isso era ainda pior do que eu imaginava. Patrícia havia literalmente assumido o controle do tratamento de Marina, afastando-a da família e de profissionais competentes. Tem mais, continuou a assistente social. Encontramos registros de que Patrícia estava pesquisando sobre divórcio e partilha de bens semanas antes da morte de Marina. Ela sabia exatamente que patrimônio Roberto tinha. Meu Deus! Carla, essa mulher planejou tudo friamente. Ela se aproveitou da doença mental de uma suposta amiga para destruir sua família e ficar com tudo. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, fiquei pensando na complexidade monstruosa da situação. Patrícia não era apenas uma mulher ambiciosa que se aproveitou de uma oportunidade. Ela havia orquestrado sistematicamente a destruição da família de Marina. Mas o que mais me assombrava era pensar, se ela foi capaz disso com a própria amiga, do que mais seria capaz para manter o que havia conquistado. E mais importante, agora que todos os segredos estavam vindo à tona, quais seriam as consequências para Sofia e Valentina? Elas conseguiriam se recuperar emocionalmente de descobrir que sua estrutura familiar havia sido construída sobre a traição e manipulação? Na terça-feira de manhã, minha vida mudou novamente quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô, Carla? Aqui é a Patrícia. Meu sangue gelou. Patrícia, como conseguiu meu número? Precisamos conversar sobre as meninas, sobre tudo. Não tenho nada para conversar com você. Carla, há coisas que você não sabe, coisas que ninguém sabe. Sobre Marina, sobre o que realmente aconteceu. O que você quer dizer? Marina não morreu naquele acidente. A linha ficou em silêncio por alguns segundos. Como assim? Encontre comigo hoje à tarde, sozinha. Na cafeteria da Rua Augusta, às 3 horas. Se você realmente se importa com essas meninas, precisa saber toda a verdade. E ela desligou, deixando-me com mais perguntas que respostas e uma certeza terrível. Os segredos da família Rodrigues estavam longe de serem totalmente revelados. A tarde de terça-feira foi a mais longa da minha vida. Depois da ligação de Patrícia, fiquei com o estômago embrulhado, dividida entre a curiosidade de descobrir o que ela queria me contar e o medo do que poderia ser. Deixei Sofia e Valentina com minha irmã, inventando uma desculpa sobre ter que resolver questões burocráticas relacionadas à custódia delas. Cheguei à cafeteria da Rua Augusta 15 minutos antes do horário marcado. Escolhi uma mesa no fundo, de onde podia ver toda a entrada, e pedi apenas um café que sabia que não conseguiria beber. Minha mente não parava de repetir as palavras de Patrícia. Marina não morreu naquele acidente. Às 3 horas em ponto, Patrícia entrou no estabelecimento. Ela estava irreconhecível. A mulher elegante e controlada que eu conhecia havia dado lugar a alguém que parecia ter envelhecido anos em questão de dias. Cabelos desarrumados, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Ela olhou ao redor nervosamente antes de me localizar. Carla, disse ela, sentando-se à minha frente. Obrigada por ter vindo. Patrícia, vou direto ao ponto. O que você quis dizer com Marina não morreu naquele acidente? Ela respirou fundo e olhou ao redor mais uma vez, como se tivesse medo de ser observada. Marina está viva. Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Como assim viva? Ela não morreu no acidente de carro. Ela está internada em uma clínica psiquiátrica particular em Atibaia, há 2 anos. O mundo parou ao meu redor. Você está mentindo. Não estou. Carla, o que aconteceu naquela noite foi muito mais complicado do que qualquer um imagina.
Patrícia começou a contar uma versão dos eventos que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre a família Rodrigues. Naquela noite, quando Marina nos flagrou juntos, ela realmente saiu de casa dirigindo. Mas ela não bateu o carro por acidente. Ela tentou se matar. Meu sangue gelou. Marina dirigiu direto para um viaduto na Marginal Tietê. Ela queria morrer, Carla. Mas no último segundo, ela desviou. O carro capotou. Ela ficou gravemente ferida, mas sobreviveu. E por que todo mundo acha que ela morreu? Porque quando chegaram no hospital, ela estava em coma. Os médicos não sabiam se ela sobreviveria. E mesmo que sobrevivesse, não sabiam em que estado mental ela ficaria. Roberto estava desesperado, as meninas eram bebês. E eu... Você o quê? Patrícia começou a chorar. Eu convenci Roberto de que seria melhor dizer que ela havia morrido. Que se ela acordasse em estado vegetativo ou com sequelas graves, seria traumático para as meninas. Que era melhor elas guardarem a memória da mãe como uma pessoa íntegra. Você está me dizendo que vocês fingiram a morte de Marina? Roberto estava destruído. Ele se culpava pelo acidente, sabia que havia sido culpa nossa. Quando sugeri que poderíamos dizer às meninas que a mãe tinha morrido no hospital, ele aceitou porque era menos doloroso que explicar que ela tentou suicídio. E Marina? Ela nunca acordou? Ela acordou 3 meses depois, mas não estava bem. A lesão cerebral combinada com a depressão severa, ela não conseguia nem reconhecer as próprias filhas na maioria dos dias. Os médicos disseram que seria um processo longo, talvez irreversível. Eu estava em choque total. Então vocês simplesmente a abandonaram lá? Não abandonamos. Eu visitava ela toda semana, pagava todos os tratamentos, os melhores médicos, terapeutas, com o dinheiro de Roberto. Com o nosso dinheiro, Roberto e eu já estávamos juntos, íamos nos casar mesmo. Patrícia, vocês declararam uma mulher como morta quando ela estava viva. Isso é crime. Legalmente ela estava morta, Carla. Nós fizemos todos os trâmites, temos certidão de óbito. Como vocês conseguiram uma certidão de óbito falsa? Patrícia ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Roberto tinha contatos. A construtora onde ele trabalha tem ligações com cartórios, hospitais. Não foi difícil arranjar os papéis. Meu Deus! Eu estava começando a entender a magnitude da situação. E Marina, como ela está agora? Melhor, muito melhor. Os últimos 6 meses foram de grande progresso. Ela lembra das meninas, pergunta por elas. E você nunca pensou em contar a verdade? Como? Como eu chegaria para Sofia e Valentina e diria: olha, na verdade a mamãe de vocês está viva, mas a gente fingiu que ela morreu porque vocês eram muito pequenas para entender? Era uma situação impossível. Cada mentira havia gerado a necessidade de mais mentiras, até criar uma realidade paralela que estava desmoronando. Patrícia, por que você está me contando isso agora? Porque Marina soube sobre a confusão na mídia. Ela viu a reportagem na televisão da clínica. E ela quer ver as filhas. Ela sabe que as meninas acham que ela está morta? Agora sabe, e está desesperada. Os médicos disseram que o choque emocional pode ser prejudicial para a recuperação dela, mas ela insiste em ver Sofia e Valentina. Eu precisei de alguns minutos para processar toda essa informação. Marina estava viva. As meninas tinham uma mãe viva que pensavam estar morta. Roberto e Patrícia haviam construído toda uma farsa legal para encobrir a tentativa de suicídio e o próprio relacionamento adúltero. Patrícia, você tem noção do que isso vai causar nessas crianças? Elas estão tentando processar que foram enganadas sobre você ser a madrasta. Agora vão descobrir que também foram enganadas sobre a mãe estar morta? Eu sei, Carla. Por isso preciso da sua ajuda. Minha ajuda para quê? Para preparar as meninas. Para explicar a situação de uma forma que elas consigam entender. Você conquistou a confiança delas. Elas ouvem você.
Você quer que eu prepare 2 crianças de 4 anos para descobrir que a mãe que elas acreditam estar morta há 2 anos, na verdade está viva em um hospital psiquiátrico? Você tem uma forma melhor de lidar com isso? Eu não tinha. Era uma situação sem precedentes, sem manual de instruções. Patrícia, eu preciso falar com Roberto sobre isso, e com a assistente social. E provavelmente com um psicólogo infantil. Roberto não sabe que eu estou te contando. Como assim? Ele não queria mais mentiras. Disse que estava cansado de esconder tudo. Mas também não sabe como contar para as meninas. Está tendo uma crise nervosa. E você achou que eu deveria saber? Você é a única pessoa que as meninas confiam completamente agora. Se alguém pode ajudá-las a processar isso, é você. Patrícia pegou um envelope da bolsa. Estas são fotos recentes de Marina. Ela pediu para eu trazer. Com as mãos tremendo, abri o envelope. Havia 5 ou 6 fotos de Marina em um ambiente que claramente era uma clínica. Ela estava mais magra, com cabelos mais curtos, mas seus olhos tinham uma vida que não estava presente nas últimas fotos que havia visto na casa dos Rodrigues. Ela parece... melhor, comentei. Está muito melhor. Faz terapia todos os dias, toma medicação corretamente, participa de atividades. Os médicos dizem que ela pode ter alta parcial em alguns meses. Alta parcial? Ela poderia morar fora da clínica, mas precisaria de acompanhamento intensivo. E ela poderia ver as filhas. A magnitude da situação estava me sufocando. Patrícia, você entende que isso vai mudar tudo? Se Marina estiver realmente bem, se ela quiser a guarda das filhas... Eu sei. E Roberto também sabe. É por isso que ele está desesperado. Ele tem medo de perder as meninas. Todos nós temos medo de perder as meninas, mas elas têm o direito de saber que a mãe está viva. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu estava tentando organizar meus pensamentos, mas era impossível. Patrícia, eu preciso ver Marina. Como assim? Se vou ajudar a preparar as meninas para isso, preciso conversar com ela pessoalmente. Preciso ver como ela está, entender o que ela quer. Eu posso arranjar uma visita. Hoje. Hoje? Sim. Não vou esperar nem mais um dia para resolver essa situação. Essas crianças já sofreram demais. Patrícia fez algumas ligações enquanto eu permaneci sentada, tentando processar que tudo o que eu pensava saber sobre a família Rodrigues havia acabado de ser completamente reescrito. Consegui, disse ela após uns 20 minutos. Podemos ir agora, mas Marina não sabe que você existe. Para ela, as meninas ainda estão com Roberto e comigo. A viagem até Atibaia foi feita em silêncio. Eu dirigia meu carro seguindo o dela, minha mente fervilhando com perguntas. Como Marina reagiria ao saber que suas filhas estavam com uma estranha? Como eu explicaria a situação para ela? E mais importante, como 2 crianças de 4 anos lidariam com descobrir que a mãe que choravam todas as noites estava viva? A clínica era um local bonito, que mais parecia um hotel de luxo que um hospital psiquiátrico. Jardins bem cuidados, arquitetura moderna, ambiente tranquilo. Claramente era um lugar caro, confirmando que Roberto e Patrícia realmente investiam no tratamento de Marina. Após os trâmites de entrada, fomos conduzidas até uma sala de visitas confortável. Alguns minutos depois, a porta se abriu e Marina entrou. O choque foi imediato. Era inegavelmente a mesma pessoa das fotos da casa dos Rodrigues, mas ao mesmo tempo era alguém completamente diferente. Marina estava calma. Seus olhos estavam focados e presentes, e havia uma determinação em seu porte que não existia nas fotos dos últimos meses antes do acidente. Patrícia, disse ela, cumprimentando friamente a pessoa que havia sido sua melhor amiga. Você trouxe alguém. Marina, esta é Carla. Ela está cuidando de Sofia e Valentina no momento. O olhar de Marina imediatamente se focou em mim com uma intensidade quase assustadora. Cuidando como? Onde estão minhas filhas? Marina, intervenho suavemente. É uma situação complicada,
As meninas estão temporariamente comigo por causa de toda a confusão que aconteceu recentemente. Que confusão? Patrícia olhou para mim nervosamente. Era claro que Marina não sabia de todos os desdobramentos das últimas semanas. Marina, comecei cuidadosamente. Você sabe que Roberto e Patrícia se casaram? Sei. Soube há algumas semanas quando vi a reportagem na televisão. E você sabe que as meninas não sabiam disso? Que eles mantiveram o casamento em segredo? Marina se sentou pesadamente. Não, ninguém me contou isso. Nos próximos 20 minutos, expliquei para Marina toda a situação. Como Sofia e Valentina acreditavam que Patrícia era apenas uma tia, como descobriram a mentira de forma traumática, como a mídia se envolveu e como elas acabaram temporariamente sob meus cuidados. Marina escutou tudo em silêncio, suas expressões mudando de choque para raiva para uma tristeza profunda. Minhas filhas acham que eu estou morta há 2 anos e descobriram que foram enganadas sobre toda a estrutura familiar delas, disse ela finalmente. Que dano psicológico isso causou? Elas são crianças resilientes, respondi. Mas claramente estão confusas e machucadas. Elas falam da mãe com saudade constante. Elas lembram de mim? Lembram e falam de você com muito amor. Visitaram a avó materna recentemente e ficaram emocionadas vendo fotos suas. Marina começou a chorar silenciosamente. Eu perdi 2 anos da vida das minhas filhas. 2 anos em que elas acreditaram que eu as havia abandonado morrendo. Marina, disse Patrícia, você sabe que foi a melhor decisão na época. Você estava muito mal. Cale a boca! Explodiu Marina. Você não tem o direito de falar sobre o que era melhor para mim ou para minhas filhas. O silêncio tenso que se seguiu foi quebrado por Marina, se dirigindo diretamente a mim. Carla, eu quero ver minhas filhas. Marina, eu entendo, mas é uma situação muito delicada. Eu sou a mãe delas. Eu tenho direitos. Sim, você tem. Mas elas acham que você está morta. Simplesmente aparecer na vida delas pode causar um trauma ainda maior. Marina ficou pensativa por um momento. O que você sugere? Que preparemos elas gradualmente. Que eu converse com profissionais sobre a melhor forma de reintroduzir você na vida delas. Quanto tempo isso levaria? Não sei. Dias, semanas. Depende de como elas reagirão à notícia. Carla, disse Marina com uma firmeza que me surpreendeu. Eu esperei 2 anos acreditando que seria melhor para elas. Não vou esperar mais tempo do que o absolutamente necessário. Eu entendo. Mas também precisamos pensar no bem-estar psicológico delas. Você tem filhos, Carla? Não. Então você não pode entender completamente o que é ficar 2 anos sem ver as próprias filhas, sabendo que elas estão crescendo, acreditando que você as abandonou morrendo. A conversa continuou por mais 1 hora. Marina me fez dezenas de perguntas sobre Sofia e Valentina. Como elas estavam, do que gostavam de brincar, se falavam dela, se pareciam felizes. Cada resposta parecia tanto consolá-la quanto aumentar sua determinação de recuperar o tempo perdido. Quando saí da clínica, havia prometido a Marina que falaria com as meninas sobre a possibilidade da mãe estar viva dentro de 2 dias. Era pouco tempo, mas ela estava inflexível sobre não esperar mais. Na volta para São Paulo, liguei para Roberto e marquei uma conversa urgente. Ele chegou à minha casa naquela noite visivelmente abalado, claramente sabendo que Patrícia havia contado tudo. Carla, eu sei que você deve estar me achando um monstro, foram suas primeiras palavras. Roberto, eu não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui pelas meninas. Como elas vão reagir quando souberem? Não sei, ninguém sabe, é uma situação sem precedentes. Eu tinha tanto medo que Marina não se recuperasse, que ela ficasse em estado vegetativo. As meninas eram tão pequenas. Roberto, você precisa entender que, independente das suas intenções, a decisão de declarar Marina morta causou danos que vão durar uma vida toda. Eu sei e me arrependo todos os dias. A questão agora é, como vamos minimizar o trauma adicional para Sofia e Valentina?
Conversamos por mais de 2 horas, planejando cuidadosamente como abordar o assunto com as meninas. Decidimos que eu falaria com elas primeiro, sozinha, e depois Roberto confirmaria as informações. Na manhã de quinta-feira, após o café da manhã, sentei-me com Sofia e Valentina na sala. Meu coração estava disparado. Meninas, preciso conversar com vocês sobre algo muito importante. É sobre o papai e a tia Pati? Perguntou Sofia. Na verdade, é sobre a mamãe de vocês. Valentina imediatamente prestou atenção. Qualquer menção à mãe sempre capturava totalmente a atenção delas. Lembram que conversamos sobre como às vezes os adultos fazem coisas erradas quando estão com medo ou confusos? Elas acenaram. Bem, o papai e a tia Pati fizeram algo muito errado há 2 anos que envolveu a mamãe de vocês. O quê? Perguntou Sofia. Respirei fundo. A mamãe de vocês não morreu no acidente de carro. Silêncio absoluto. Como assim? Sussurrou Valentina. A mamãe ficou muito machucada no acidente e teve que ficar no hospital por muito tempo. Mas ela não morreu. Ela está viva. Sofia me olhou como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. A mamãe está viva? Sim, meu amor. Ela está viva e está bem melhor. Valentina começou a chorar. Onde ela está? Ela está em um hospital especial se recuperando e ela quer muito ver vocês. Por que o papai disse que ela morreu? Perguntou Sofia, claramente tentando processar a informação. Porque o papai estava muito assustado. Ele pensou que seria mais fácil para vocês acreditarem que a mamãe havia ido para o céu do que entenderem que ela estava muito doente e precisava ficar longe por muito tempo. Mas isso é mentira, gritou Sofia, ficando brava. É mentira, sim. Uma mentira muito grande. A mamãe sabe que a gente existe? Perguntou Valentina ingenuamente. Claro que sabe, meu amor. Ela lembra de vocês, pensa em vocês todos os dias e quer muito, muito vê-las. As próximas horas foram emocionalmente intensas. As meninas passaram por todos os estágios: choque, negação, raiva, confusão e, finalmente, uma esperança cautelosa. Quando a gente pode ver a mamãe? Perguntou Sofia. Em breve. Mas primeiro precisamos conversar com algumas pessoas para ter certeza de que será bom para todo mundo. A tia Pati sabia que a mamãe estava viva? Perguntou Valentina. Sabia. Por que ela não contou? Porque ela também estava com medo e confusa. Não era uma explicação completa, mas era o que 2 crianças de 4 anos podiam entender naquele momento. Roberto chegou à tarde, conforme combinado. A reunião dele com as filhas foi devastadora. Sofia e Valentina o confrontaram com uma seriedade que não deveria existir em crianças tão pequenas. Papai, por que você mentiu sobre a mamãe estar morta? Perguntou Sofia diretamente. Roberto se ajoelhou na frente delas, com lágrimas nos olhos. Porque papai teve muito medo. Medo de que vocês ficassem mais tristes ainda se soubessem que a mamãe estava doente. Mas a gente ficou triste pensando que ela tinha morrido, rebateu Valentina. Eu sei, minha pequena. Papai fez a coisa errada. A gente pode morar com a mamãe? Perguntou Sofia. A pergunta que todos temiam. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Isso vão ser os adultos que vão decidir o que é melhor para vocês. Mas a gente quer decidir também, disse Sofia com uma determinação que me impressionou. No final de semana, após muito planejamento e com acompanhamento de uma psicóloga infantil, fizemos a primeira visita de Sofia e Valentina à mãe em 2 anos. A cena do reencontro foi simultaneamente a mais bonita e mais dolorosa que já presenciei. Marina estava esperando na mesma sala de visitas, visivelmente nervosa. Quando as meninas entraram, houve alguns segundos de hesitação mútua. Mamãe? Sussurrou Sofia. Meus amores, respondeu Marina, se ajoelhando e abrindo os braços. Sofia correu para ela imediatamente. Valentina demorou alguns segundos mais, mas logo a seguiu. As 3 ficaram abraçadas por vários minutos, chorando e rindo ao mesmo tempo. Mamãe, você está bem de verdade? Perguntou Sofia. Estou bem, minha princesa.
Mamãe ficou doente, mas agora está muito melhor. Por que você não voltou para casa? Porque mamãe precisava ficar aqui até ficar completamente boa, mas agora mamãe quer muito voltar para perto de vocês. A visita durou 2 horas. Marina mostrou às filhas o quarto onde morava, o jardim da clínica, apresentou alguns funcionários. Era claro que ela havia construído uma vida ali, mas também era óbvio que sua prioridade absoluta eram as meninas. Nas semanas que se seguiram, as visitas se tornaram regulares. Sofia e Valentina iam ver Marina 3 vezes por semana, sempre acompanhadas por mim e pela psicóloga. Gradualmente, elas foram processando toda a situação e se reconectando com a mãe. O processo legal foi complexo. Marina, com a ajuda de advogados, moveu uma ação para anular sua própria certidão de óbito e recuperar seus direitos legais. Roberto e Patrícia tiveram que responder por fraude documental e abandono. O caso ganhou ainda mais repercussão na mídia, transformando-se em um escândalo nacional. A situação de Patrícia se complicou drasticamente. Além das questões criminais, ela enfrentou um processo civil movido por Marina por danos morais. A investigação revelou que ela havia, de fato, manipulado sistematicamente o tratamento de Marina, afastando-a de médicos competentes e da família. Roberto perdeu o emprego devido ao escândalo e enfrentou não apenas questões criminais, mas também uma batalha pela guarda das filhas. Marina, com apoio de sua mãe e de uma equipe jurídica, entrou com pedido de guarda total. Para Sofia e Valentina, o período foi de muita terapia e adaptação. Elas tinham que processar não apenas que a mãe estava viva, mas também reconciliar o amor que sentiam pelo pai com a raiva pela mentira que ele havia perpetuado. 1 mês após o primeiro reencontro, Marina recebeu alta parcial da clínica. Ela se mudou para uma casa pequena em Campinas, perto da mãe, e começou o processo gradual de reconstruir a relação com as filhas. A decisão judicial sobre a guarda levou mais 3 meses. Durante esse período, as meninas ficaram comigo, visitando tanto Marina quanto Roberto regularmente. Era uma situação difícil para todos os envolvidos, mas era o que melhor preservava o bem-estar das crianças. A sentença final determinou guarda compartilhada entre Marina e Roberto, com residência principal das meninas com a mãe. Roberto teria direito a visitas supervisionadas inicialmente, com possibilidade de revisão após 1 ano de acompanhamento psicológico. Patrícia foi condenada à prisão domiciliar por 2 anos e uma multa substancial por danos morais. O casamento com Roberto foi anulado devido às circunstâncias fraudulentas, e ela foi proibida de ter contato com Sofia e Valentina. 6 meses depois de toda a confusão inicial, fui visitar Marina e as meninas em sua nova casa em Campinas. A transformação era inacreditável. Marina estava radiante, claramente feliz por estar com as filhas novamente. Sofia e Valentina estavam mais maduras. Haviam passado por experiências que as fizeram crescer mais rápido do que deveriam, mas estavam visivelmente mais felizes e seguras. Carla, disse Marina quando as meninas estavam brincando no quintal, nunca vou ter palavras para agradecer tudo o que você fez por elas. E por mim. Você não precisa agradecer. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não é verdade. Você arriscou sua carreira, sua tranquilidade, sua vida para proteger 2 crianças que mal conhecia. Elas mereciam a verdade e mereciam ter a mãe de volta. Marina olhou para as filhas brincando. Eu perdi 2 anos das vidas delas. 2 anos que nunca vou recuperar. Mas você tem todos os anos que vêm pela frente. É verdade. E vou me certificar de que sejam anos de total honestidade e amor. Sofia correu até nós naquele momento. Mamãe, posso mostrar para Carla meu quarto novo? Claro, meu amor. O quarto que Sofia e Valentina dividiam na nova casa era simples, mas cheio de amor. Havia fotos de Marina com elas quando eram bebês, desenhos que tinham feito na terapia e brinquedos que Dona Conceição havia guardado durante anos. Carla, disse Valentina, você quer ver o que a mamãe fez para a gente? Ela me levou até uma parede onde Marina havia criado uma linha do tempo com fotos.
Começava com fotos da gravidez, passava pelos primeiros meses das meninas, chegava até o período do acidente, e então continuava com fotos do período na clínica e finalmente das últimas semanas juntas novamente. A mamãe disse que mesmo quando ela estava doente no hospital, ela pensava na gente todos os dias, explicou Sofia. E agora ela está contando tudo o que aconteceu, sem mentiras. E vocês estão felizes? Perguntei. Muito felizes, respondeu Valentina. A gente tem a mamãe de volta e não tem mais mentiras. E o papai? Perguntei cuidadosamente. A gente ainda ama o papai, disse Sofia pensativa. Mas ele tem que aprender a não mentir mais. A doutora disse que ele também está fazendo terapia. A maturidade das meninas continuava me impressionando. Apesar de toda a dor que haviam passado, elas estavam processando a situação com uma sabedoria que muitos adultos não possuem. Antes de ir embora naquele dia, Marina me fez um pedido. Carla, você gostaria de continuar fazendo parte da vida delas? Não como babá, mas como família. Você foi a única constante positiva durante o período mais difícil das suas vidas. Era um convite que me emocionou profundamente. Claro, sempre. Hoje, um ano depois de tudo começar, mantenho contato regular com Marina, Sofia e Valentina. As meninas estão bem, fazendo terapia regular e se desenvolvendo normalmente apesar de tudo que passaram. Marina se recuperou completamente e trabalha como voluntária em uma organização de apoio a mães com depressão pós-parto, usando sua experiência para ajudar outras mulheres. Roberto continua em tratamento psicológico e mantém visitas supervisionadas com as filhas. O relacionamento está sendo reconstruído lentamente, baseado em honestidade total. Ele se mudou para um apartamento pequeno e trabalha em um novo emprego, ganhando muito menos, mas aparentemente mais em paz consigo mesmo. Patrícia cumpriu sua pena domiciliar e depois se mudou para outro estado. Até onde sei, nunca mais tentou contato com a família. Quanto a mim, essa experiência mudou completamente minha perspectiva sobre o trabalho como babá. Percebi que, às vezes, nosso papel vai muito além de cuidar das crianças. Às vezes, somos as únicas pessoas dispostas a lutar pela verdade e pelo bem-estar delas. Continuo trabalhando como babá, mas agora sou muito mais atenta aos sinais de que algo pode estar errado nas famílias onde trabalho. E sempre me lembro da lição mais importante que aprendi. Crianças merecem a verdade, mesmo quando essa verdade é dolorosa. Porque é impossível construir uma vida saudável sobre uma fundação de mentiras. Sofia e Valentina me ensinaram que as crianças são muito mais resilientes do que imaginamos, mas também que merecem adultos corajosos o suficiente para protegê-las, mesmo quando isso significa confrontar segredos perigosos. A família Rodrigues nunca mais foi a mesma depois que todos os segredos vieram à tona. Mas pela primeira vez em anos, era uma família baseada na verdade. E isso, descobri, fazia toda a diferença do mundo.